Vem aqui comigo então direto ao primeiro ponto com o editorial que pegou todo mundo de surpresa. Olha aí. Sem o Bolsonaro velho, esses caras não seriam ninguém. É isso aí. Tarcísio, Tereza Cristina, o ministro. Não seriam nada. Sim. Não seriam ninguém. É isso. A grande realidade é essa. Então o que acontece? Eles querem ser, mas eles não podem falar Bolsonaro. Ai, o Bolsonaro, eu amo o Bolsonaro, mas eu vou me candidatar. Zema, todo mundo foi atrás do Bolsonaro. Sim, essa que é a verdade. Sim. A direita é o Bolsonaro, não tem conversa. Continua o discurso, né? Você pode ver, né? Quando o cara sobe no palanque, ele tá pegando uma ramificação do discurso do Bolsonaro. Claro, ser abençoado pelo Bolsonaro. Sim. Tanto que teve agora, quando teve. A gente vai ver essa manifestação. Agora me fala quantas vezes o Bolsonaro foi traído. Diversas vezes. Quantas vezes? Foi diversas vezes. Documentos inéditos revelam que a Advocacia Geral da União soube das fraudes contra aposentados do INSS, mas demorou um ano para agir. Documentos obtidos pela CPMI revelam que em março do ano passado, após análise de rotina da Corregedoria, unidades regionais da Advocacia Geral da União no sul do país alertaram o órgão sobre maior volume de trabalho envolvendo ações de fraude em consignados e descontos associativos. Em julho de 2024, as unidades sugeriram suspender os convênios de entidades junto ao INSS. Em outubro, o relatório é aprovado. Mas tudo continuou como estava. Um ano depois das primeiras denúncias, a Polícia Federal deflagrou a operação sem desconto e a situação mudou. No mesmo dia da ação da PF, a AGU criou um grupo especial para enfrentar a fraude. O escolhido para presidir o grupo foi Rodrigo Bezerra Donsley. Segundo parlamentares da CPMI, ele era o braço direito de Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho. O ex-procurador-geral do INSS foi preso na semana passada, após, de acordo com a PF, não conseguir explicar a evolução patrimonial de 18 milhões de reais em 2 anos. As entidades citadas nas reclamações que chegaram à AGU um ano antes da descoberta da fraude no INSS também são velhas conhecidas da CPMI. Uma delas é o Sindinap, que tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Frei Chico não é investigado pela PF e até agora não houve maioria na comissão para ouvi-lo. Em ofício das unidades regionais da AGU, de abril de 2024, a Masterprev aparece em primeiro lugar com o maior número de ações, seguida pelo Sindinap. A Conafer, que tem o presidente com prisão decretada, também aparece na lista. O INSS respondeu que as suspeitas envolvem a administração passada, a cargo de Alessandro Stefanuto, que está preso. A Masterprev, o Sindinap e a Conafer dizem que estão colaborando com as autoridades e vão provar a inocência. Em nota, a AGU diz que o relatório não apontou fraudes no INSS, apenas identificou aumento atípico de ações sobre descontos associativos, levando à recomendação ao INSS. Quanto à escolha de Rodrigo Donsley, a AGU diz que ele foi nomeado por experiência técnica e que não havia qualquer ligação funcional com o ex-procurador Virgílio Oliveira Filho no período em que ambos passaram pelo INSS. Na semana da escolha do Derrite para relator, muito se falou que o governo foi surpreendido com essa escolha. O senhor chegou a conversar antes com o governo, com o presidente Lula? Eu sei que o senhor teve uma conversa com o presidente sobre a escolha. O senhor se arrepende da escolha? O senhor explicou para o governo que não, que isso era uma decisão do presidente da casa? O que o senhor pode contar aqui, por favor? Eu tenho, Andréia, a visão muito clara do meu papel. Eu sou presidente da Câmara dos Deputados, eu não sou líder do governo, nem líder da oposição. Eu não sou ministro do governo que tem que tocar todas as pautas de interesse do governo. Eu tenho que administrar uma casa que tem 513 parlamentares, que tem um foco muito grande nesse tema da segurança pública. Foi assim que eu priorizei, por exemplo, a tramitação da PEC da segurança e até o início de dezembro eu espero poder aprovar essa PEC não só na comissão, como também no plenário, escolhendo inclusive um deputado equilibrado, que é o deputado Mendonça Filho, para ser relator, o deputado Aloysio Mendes, que é da Polícia Federal, para presidir essa comissão especial
especial, e a escolha do Derrite agora ela se deu de maneira técnica. Ele é secretário de segurança do principal estado do país, é um cara que está há mais de 20 anos no enfrentamento ao crime organizado, é formado em Direito, é mestre em Direito, teve o papel técnico de construir o seu relatório, apesar de todos os ataques e narrativas políticas construídas, inclusive por filiados ao partido do presidente, que não quiseram discutir o mérito da matéria e foram simplesmente para o ataque. E nós estamos aqui dizendo que a nossa proposta, que é a proposta da Câmara, a proposta que será votada, é uma proposta que é boa para o Brasil. Ela não está ali para agradar quem é de esquerda, quem é de direita. Esse é um debate que cansa a sociedade. O cidadão que está sendo roubado nesse momento nas ruas, ele, antes de ser roubado, ninguém pergunta, você é de direita ou de esquerda? A legislação também não pode ser assim. É dessa forma que eu penso que a sociedade quer que nos portemos. E o discurso eleitoral, o discurso político, vamos deixar para fazer no ano que vem, no momento em que nós vamos disputar a eleição. O momento agora é de darmos resposta, o momento agora é de resultado. E é isso que eu tenho procurado defender, colocando todos à mesa, governo, oposição, os partidos de centro, para discutir uma matéria que é muito cara para o povo brasileiro, que é a segurança pública. Então eu estou aqui afirmando que ontem, por volta das 7 e pouco da noite, Alexandre de Moraes, ministro do STF, estava clandestinamente numa reunião fora da agenda, na casa do comandante do Exército do Brasil, acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio. Vou falar com vocês sobre outro assunto rapidinho, que esse eu não posso deixar de falar no programa. Porque eu recebi a informação, e eu garanto a fonte, de uma reunião clandestina ocorrida ontem entre Alexandre de Moraes e o general Frajola, Miguel Tomás Paiva, perdão, que é o comandante do Exército Brasileiro. Na casa do comandante do Exército Brasileiro e com a presença do ministro José Múcio. E eu confesso a vocês que a inércia da imprensa sobre esse assunto me impressiona muito. Então eu estou aqui afirmando que ontem, por volta das 7 e pouco da noite, Alexandre de Moraes, ministro do STF, que preside, relator dos casos envolvendo vários militares, estava clandestinamente numa reunião fora da agenda, na casa do comandante do Exército do Brasil, acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio. Isso acontece às vésperas da prisão do presidente Bolsonaro e de tantos outros militares do Exército, como o general Braga Neto, o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, e por aí vai, o general Heleno. E eu fiz um post sobre esse assunto ontem à noite. Esse post já está com mais de 1 milhão de visualizações. E por isso me vem à mente esse questionamento. E é por isso que você tem que ter Paulo Figueiredo Show, porque onde estão os veículos da mídia tradicional? Não tem ninguém interessado em saber se essa reunião aconteceu e por que aconteceu e o que foi discutido. Não tem um veículo que tentou apurar o fato, nem que seja para me desmentir publicamente. É bizarro que as pessoas que se intitulam jornalistas não queiram saber o que o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, que trata dos militares, estava fazendo em uma reunião noturna, clandestina, na casa do comandante do Exército do Brasil, acompanhado do ministro da Defesa. Aliás, essa não é a primeira vez, nem a segunda, nem a 10ª vez que isso acontece. O Alexandre vai sempre se reunir com o general Frajola. E isso é bizarro, e isso merece ser apurado, isso não é institucional. Isso é o golpe clandestino contra as Forças Armadas. Então você, militar, saiba que o seu comandante está conspirando com o Supremo Tribunal Federal nas suas costas. E aí você mantém a sua hierarquia e disciplina. Selva. Esse empréstimo é possível e ele mudaria a estrutura central do que precisa mudar, ou seja, modelo de negócios? Muito bem-vinda, bom dia. Obrigado pelo convite. Olha, vamos responder direto. Não resolve. Você tem um problema estrutural no Correios. Na minha opinião, eu vou fazer uma opinião bastante forte. Correios não tem solução para se manter da maneira que ele está. Então, você vai com paliativos
e o empréstimo com taxas de juros que vão se transformando numa bola de neve, né? Então, o que falta é encarar, de fato, o que está acontecendo com o Correios e como é que a gente sai dessa grande crise. Ninguém chega num tamanho de um buraco, como se chegou no Correios, por uma única razão. É um conjunto de razões, né? Você tem a falta de preparação para a mudança da atividade, do ponto de vista tecnológico. Você tem um governo que acha que a estatal pode dar prejuízo, como a própria ministra Esther já disse desde 23, que é apenas um rombo, déficit temporário, porque estamos investindo, no caso do Correios tem isso. Teve um erro brutal de política pública, que foi a taxa das blusinhas, que não fizeram as contas. Tem aumento de custos, tem aumento salarial, no meio disso tudo. Então, se não se chegou nisso por acaso, e eu não vejo no plano de estruturação nada para resolver. Então, você vai ter um empréstimo ponte que vai gerar mais uma bola de neve. Então, tem que encarar que é preciso mudar o Correio por completo e não pequenos paliativos. Belém eu diria, é o retrato da vergonha brasileira. Belém é a capital mais favelizada do Brasil. Cerca de 60% da população vive em favelas, segundo o IBGE. Favelas que, comparadas a elas, favelas aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro são condomínios de classe média alta, porque é a miséria mais absoluta. A mesma porcentagem de gente não tem banheiro digno desse nome, ou seja, ligado à rede de esgoto em Belém. Eu diria que é quase uma ironia perversa você fazer uma conferência da ONU, uma conferência ambiental, em Belém, que não dispõe de infraestrutura nenhuma. A gente assistiu a esse espetáculo vexaminoso de não ter hotel em Belém e de estarem cobrando fortunas para as pessoas dormirem lá, para os participantes dormirem em quartos espalhados pela cidade, em tipo Airbnb, esse tipo de coisa. Tiveram que contratar 2 transatlânticos enormes italianos, extremamente poluidores, inclusive, para abrigar boa parte dos participantes. Os 2 transatlânticos estão numa baía, num porto de Belém, e tiveram que escavar o rio para que os transatlânticos pudessem aportar lá. A ONU, que em geral é condescendente com países em eterno desenvolvimento, como o Brasil, até a ONU reclamou. A gente tem que lembrar da carta que a ONU divulgou na semana passada, pedindo melhorias na área de segurança, na refrigeração e nos banheiros, que é uma tecnologia que os brasileiros parece que não dominam. Faltava água nos banheiros. Então, antes da gente atirar a pedra no chanceler alemão, dizer que ele é xenófobo e dizer que quem dá razão a ele sofre de complexo de vira-lata, essa gente precisa parar, pensar e ver que, na verdade, quem não gosta do Brasil é quem deixou as coisas chegarem a esse ponto. Porque não é só Belém que padece com falta de estrutura, com favela, com miséria, com pobreza extrema, né? É que lá as coisas são, de fato, estão mais intensas, né? Esses defeitos brasileiros, essas mazelas brasileiras. Que a gente insiste o tempo todo aqui, que é a questão do apoio unificado, coeso, sem divisões internas substanciais, onde a direita realmente consegue entender as suas diferenças e entenda a necessidade de ter Bolsonaro livre como candidato, como alguém que aglomera o desejo nacional, mas boa parte desse problema precisa ser resolvido pelo problema eleitoral. Não é a questão das urnas, é o problema eleitoral em si. O Brasil não tem a publicidade do voto. As pessoas não têm como saber se realmente o voto está público. Não é o seu voto privado, tá? Não é Antônio votou em José. Não existe isso. Entender de modo público quantos votos José recebeu. Isso não existe. Você falou aí da questão do Bolsonaro, todo mundo comentando que Bolsonaro está prestes a ser preso e que a gente sabe que o Alexandre de Moraes tem o desejo de produzir aquelas imagens, já falamos sobre isso aqui, do Bolsonaro sendo levado para a Papuda, do Bolsonaro fazendo a foto ali, entrando na Papuda, foto de frente, de perfil. Ele quer esse material, né, provavelmente para jogar para a eleição de 2026.
ainda que ele e outros ministros ali, né, internamente, entre eles, admitam que assim que a defesa do Bolsonaro entrar com recurso pedindo que ele cumpra a condenação à prisão em casa, né, que ele tenha esse benefício da prisão domiciliar, eles querem mandar o Bolsonaro, pelo menos por alguns dias, para Papuda. E aí eu quero ouvir o Max e o Alan sobre isso, porque teve essa visita do Girão, da Damares, do Isalci e de um outro senador a Papuda, teoricamente para conhecer o local para onde o Bolsonaro seria levado. E eu vi que há uma divisão mais para condenar a visita do que para aceitar a visita como algo ok. Eles estão preocupados, né, com o estado de saúde do Bolsonaro, em ele ser levado para Papuda e não ter ali um ambiente para atendê-lo, porque não tem, ele pode ter que ir para um hospital e o deslocamento tem que ser rápido e tal. E aí, eu confesso que pessoalmente me incomodou um pouco aceitar a ida do Bolsonaro para Papuda como algo normal. Beleza, ele vai para Papuda, então vamos lá dar uma olhada, ver se tem condições. A gente sabe que o Lula não foi para um presídio, ficou na superintendência da Polícia Federal, o Fernando Collor também não está cumprindo prisão domiciliar. Então, assim, é algo que foge do que tem sido, né, adotado para ex-presidentes. Lacombe, você é muito educado. Foi a coisa mais ridícula que eu já vi na vida. Não, foi ridículo. Não, foi ridículo. Foi ridículo. Sabe aquela sinalização até o Pitoli, de sabia, na Aurivejo, fraqueza? até o Pitoli falou, não, tem entender. Então, Sabe por quê? Porque isso daí você não ganha de nenhum lado. O primeiro lado é a questão da fraqueza que você demonstra aceitando a situação como se fosse, de fato, uma prisão justa, tá? Eles não falaram isso, mas é isso. E o significado da ação, né, você pode interpretar dessa forma. Então, para mim, é uma sinalização de fraqueza tremenda. E segundo, não, a gente foi ver se estava em condições. Tá, então quer dizer que agora o Bolsonaro não pode mais dizer nada sobre a prisão dele. Porque agora o Alexandre de Moraes vai dizer, não, eu permiti que os senadores, que a Comissão de Direitos Humanos fosse lá ver a cela. Então, ninguém pode dizer que eu não... Sabe, você ainda valida o lado do outro, né, para dizer que está tudo certo, está ali, a Comissão de Direitos Humanos olhou e aprovou, sabe? É uma coisa assim de maluco, de maluco. Não dá para entender Damares, não dá para entender Eduardo Girão, gosto muito da postura do Eduardo Girão em várias questões no Congresso, no Senado. A gente faz o que tem que ser feito. Veio aqui várias vezes, tá lutando pela anistia pelo pessoal. Mas agora, isso é um absurdo completo. Isso é coisa de gente, sabe, assim, quando eu olhei, eu não acreditei. Eu falei, que loucura é essa? Então quer dizer que está justificado? É isso, o Senado aceitou, né? Enquanto o Senado deveria estar lutando pelo impeachment do Alexandre de Moraes, por abuso de autoridade e vários outros crimes passíveis de impeachment que ele já cometeu. Conduzindo a anulação de tudo que ele fez até Exato, aqui, né? Essa que tinha que ser a luta. E não, vamos lá ver se a cela do Bolsonaro... Sabe o que parece? Parece que você está querendo dizer o seguinte, olha, Bolsonaro, estamos aqui, viu? Estamos fazendo o máximo que a gente pode. Desculpa aí, a gente não tem como fazer mais nada, né? Nessa daí você vai ter que perder mesmo e tchau e benção, sabe? Parece que é aquela coisa derrotista, né? Parece que é aquela coisa assim... de alguém vamos que... entubar. Vamos passar para a próxima fase? Vamos encerrar isso aqui. Bolsonaro, a gente tentou, a gente fez. Desculpa aí, valeu. Estamos fazendo aqui o melhor para você ficar preso confortavelmente. Curte aí a Papuda. Sabe? Não faz, para mim, não faz o menor sentido. Você pode discordar de mim, todo mundo pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Mas para mim não faz o menor sentido. Eu imagino como que o Bolsonaro, se isso chegou nele, como ele deve ter ficado entristecido de ver, né? É como se tivesse os soldados ali na trincheira, tá vendo você sendo levado pelo inimigo e ninguém tenta te resgatar, não. Não, pelo contrário. O pessoal liga, tá tudo bem aí? Estão te tratando bem? A comida tá boa? Não é isso. É ir conversar com o cara que tá cuidando da cela, perguntar quando o general chegar se tá tudo ok. É isso aí. Mas eles não têm essa mentalidade de guerra, esse é o problema. No Brasil hoje, a política não é vista como um campo de batalha de fato. De um lado você tem narcotraficante terrorista, você tem... Os esquerdistas veem assim, né? Os esquerdistas veem o tempo todo. Mas de um lado você tem narcotraficante, terrorista, assaltante, tem Gleisi Hoffmann, que eu não sei explicar mais ou menos como é que é, porque ataque de tudo quanto é jeito. Né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. E do outro lado você tem uma Damares ingênua,
Que não é uma pessoa ruim. Magrinha, emagreceu. É uma pessoa ingênua que chega a ser quase uma ingenuidade criminosa. Sim. No sentido de é intolerável você ser senador da República, no caso é senadora da República, e você ter esse grau de ingenuidade, que já não é mais ingenuidade. A Damares, ela foi ver qual KY ela vai comprar, pô, você não toma no cu. Por que isso? Alguém vira e fala assim, ó, porque não pode, tem que estar lubrificado, né? Tem que estar lubrificado. Por que isso? Não, porque dói menos. Pô, peraí, irmão. Eu não quero tomar no rabo. É isso aí. Tem como você, pelo menos, gritar dizendo que não é legal tomar no rabo? Não, peraí que eu vou ali ver o KY pra você. Bom, qual é, irmão? Uma prisão ilegal, absurda. Na verdade, Bolsonaro já está preso. No inquérito que ele nem foi denunciado. De boa. Ninguém reclama. Ninguém acha ruim. Ninguém aparece pra falar nada, sabe? A não ser aqueles gatos pingados de sempre, né? Os filhos de Bolsonaro, Mário Frias, Gil Diniz, aquela galera de sempre, né? Os pés de chinelo. Os bambambam da direita estão ocupados com outras coisas. E a gente não pode cobrar eles não. Não cobre eles não, porque eles são intocáveis. Aí, o Mário Sabino ontem resolve escrever sobre a situação. Mário Sabino... Tem hora que eu me pego assim em divagações que eu me pergunto, será que o Mário Sabino tá naquele ponto da vida? Ele deve ter acho que mais de 60 anos. Que ele se pega, ele olha pro que tá acontecendo, aí ele se questiona, às vezes ele não deixou a birra tomar conta, qualquer tipo de sentimento que não seja nobre, né? E analisar o governo Bolsonaro, né, com a ótica muito... Como é o nome, rapaz? Muito tendenciosa. Aí agora ele pensa e fala, pô, bicho, eu acho que é injusto, sabe, o que tá acontecendo contra o Bolsonaro. Que é muito injusto. E ele tenta talvez fazer uma meia-culpa pra botar a cabeça no travesseiro e tentar dormir. Lembrem que aquela matéria, os blogueiros de crachá, que tem um papel crucial nessa perseguição, é na revista do Mário Sabino, né? Revista Cruzoé. E ele começa falando assim, ó. Manchete. Lula não foi para a penitenciária. Se Bolsonaro for, será por vingança. Ótima manchete, já deixa claro em 2 frases o que está acontecendo nesse país. Vingança. E eu ainda fico me perguntando assim, vingança pelo quê, gente? O que foi que o Bolsonaro fez? Ah, eu sei. Bolsonaro infernizou a vida dessas pessoas. Mas por quê? Porque ele colocou o exército, a polícia, ele usou do aparato estatal de perseguição para tornar a vida dessas pessoas um inferno? Não. Sabe o que Bolsonaro fez para tornar a vida dessas pessoas que o perseguem um inferno? Ele ousou falar a verdade. Ele ousou despertar as pessoas para o que realmente se passa no país. E desde então, essas autoridades, elas não conseguem mais ficar de boa. Era tudo um grande fingimento, né? O povo não sabia de nada, então fingia que estava tudo bem, e eles fingiam que estava tudo bem também e ficava nessa. E agora fica difícil, né? Bolsonaro colocou, não foi um bode, botou um mamute na sala. O mamute é pequeno, um dinossauro, aquele que comia planta, aquele bem grande do pescoço. Botou daquele, povo, meu Deus do céu, vai fazer o que com isso daqui? Não sei. Bolsonaro botou aí agora pra tirar esse dinossauro. O povo não quer voltar a dormir, não quer voltar pra Matrix. Aí o Mário Sabino começa. Petistas têm prazer orgástico nas redes sociais ao antecipar que Dom Pedro III mandará trancafiar Bolsonaro na papuda. Isso é o petismo mesmo, né? Movido pelo ódio. Dizem que o ex-presidente da República, condenado por golpismo, é cidadão comum e que, portanto, não tem direito a privilégio nenhum, muito menos o de começar a cumprir pena em prisão domiciliar. Afirmam que milhares de idosos como Bolsonaro, com a saúde abalada como ele, estão presos em penitenciárias, padecendo agruras idênticas aos dos presos jovens e saudáveis, sem merecer nenhum tipo de atenção especial da justiça. É o problema que esses presos que estão sofrendo isso, né, são condenados por crimes, não é por uma farsa, né, não é por um crime impossível. O golpe. Curiosamente, os petistas se esquecem que o seu chefão, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, isso sim, não viu o sol nascer quadrado de uma cela da penitenciária. Lula ficou preso em uma sala da Polícia Federal em Curitiba, com banheiro privativo e outras benesses distantes das reservadas a prisioneiros comuns.
Outro presidente da República, Fernando Collor, também condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, foi inicialmente encaminhado para uma penitenciária alagoana, onde permaneceu em cela individual, com banheiro próprio. Collor, no entanto, foi hóspede penitenciária durante apenas 7 dias. Até o Supremo lhe concedeu direito à prisão domiciliar por motivo de idade e de doença. Por que Collor não foi diretamente para a prisão domiciliar? A justificativa transitou entre a lei de execução penal não permitir, a jurisprudência dizer que isso poderia ocorrer em casos excepcionalíssimos e o lenga-lenga de ser uma discussão complicada e coisa e tal. Como se 7 dias de cana em penitenciária satisfizesse qualquer preceito legal, francamente, e não somente a hipocrisia de mostrar, veja só, meu povo, que a lei de execução penal é para todo mundo, para dar um exemplo para a nação. A verdade é que, em caso de prisão de ex-presidentes da República e de outros peixes graúdos, reina a discricionariedade não nos limites da legalidade absoluta, mas nas larguezas das interpretações de ocasião que são a marca do nosso judiciário. Ater-se ao que está escrito literalmente no texto da lei ou ao que determina a jurisprudência mais restritiva será, assim, um tratamento dispensado a inimigo. Se Bolsonaro for para uma penitenciária e lá permanecer por mais de uma semana, não será porque a lei vale para todos no Brasil. E na mesma medida, cascata evidente, ou porque golpismo controvérsia é um crime mais grave do que roubalheira, né, como se alega desde já. Não, vai ser por vingança. E o crime que Bolsonaro cometeu, o sofrimento que Bolsonaro impôs a essas pessoas, é a verdade. É a verdade. É como se fosse o sol por um vampiro, né? Ele não suporta. O alho, ele não suporta. Bolsonaro apresentou a verdade. E a verdade incomodou demais e segue incomodando. Por isso que eles censuram, né? Você censura a verdade, não a mentira. Quem surpreendentemente resolveu falar sobre o mesmo assunto, primeiro que o Bolsonaro nem deveria ser preso, mas já que tá falando sobre isso, né? Tá falando do absurdo que é a questão de pensar em mandá-lo pra Papuda, foram os golpistas do Estadão. Nem os golpistas do Estadão conseguem defender esse tipo de coisa. Bolsonaro merece tratamento especial. Em poucos dias, portanto, né, ele começa lá falando julgamento, mas será certificado o trânsito em julgado e expedido mandado de prisão definitivo contra Bolsonaro. Caberá a Dom Pedro III, relator da P 2668, determinar o local onde a pena será cumprida. É uma hora grave. Prender um ex-presidente da República impõe ao juiz uma reflexão que transcende a dimensão individual do condenado. Moraes deve combinar senso de justiça, prudência institucional e respeito às prerrogativas inerentes ao cargo. Sobre sua decisão, seja ela qual for, não pode parar a dúvida de que se trata de uma justa reparação, não de vingança. Eu queria ter um pouco dessa esperança, sabe? De falar, não, esse cara tem que ter bom senso. Um dos maiores vingadores, ele vai ter bom senso? Vai. Tem se discutido 4 destinos possíveis para Bolsonaro. O complexo penitenciário da Papuda, uma sala de Estado-Maior em instalação do Exército, uma cela especial na sede da Polícia Federal ou prisão domiciliar. Todos são juridicamente plausíveis, mas nem todos são igualmente adequados à condição do apenado. Este jornal entende que Bolsonaro não é um preso qualquer. O Estado sancionador pode e deve aplicar a lei com firmeza, mas sem ignorar as prerrogativas associadas à presidência da República, nem as circunstâncias excepcionalíssimas do ex-presidente. E o que é que eles querem falar com isso, né? As circunstâncias. A saúde de Bolsonaro, debilitada após múltiplas cirurgias decorrentes do atentado à faca, do Adélio, que era afiliado até ao PSOL, não pode ser tratada como mera questão lateral. Mas será mesmo que é para fazer justiça? Onde é que está a justiça em todo esse julgamento? Até agora eu não sei cadê a prova que liga Bolsonaro a 8 de janeiro. Eu ficaria muito feliz se alguém me mostrasse. A fragilidade... Aí o Estado vai, né? Ainda que seus apoiadores a tenham explorado politicamente, a fragilidade de Bolsonaro é real e impõe cuidados médicos contínuos, difíceis de serem prestados num sistema penitenciário reconhecidamente falho. Prender um ex-chefe de Estado e de governo na Papuda, uma das prisões mais degradadas do país, seria imprudente, pois poderia precipitar uma crise de contornos imprevisíveis, caso o agravamento do quadro clínico de Bolsonaro, sobretudo fatal, ocorrer sob custódia do Estado. O Estado não vai levantar para vai matar Bolsonaro na cadeia, né? Rapaz.
Fica parecendo às vezes que isso é objetivo, viu? Há precedentes claros na história recente do país. Lula cumpriu 580 dias em cela especial na Superintendência da PF em Curitiba. Collor, também condenado, está em prisão domiciliar humanitária graças a uma concessão do mesmo Dom Pedro III, à luz da comprovação de graves doenças de que padece incompatíveis com a vida no cárcere. O caso de Bolsonaro se enquadra nessa situação. Ademais, a prisão domiciliar, além de adequada à sua condição clínica, não é indulgente. Nenhuma privação da liberdade o é. A democracia brasileira não será aprimorada com o martírio de ninguém, ao contrário. Só tem a ganhar quando o judiciário demonstra que sabe punir com firmeza, mas também com magnanimidade, pois é assim que uma república civilizada trata os seus criminosos. Condenado por um crime que não cometeu, prisão ilegal, tá preso de forma ilegal, ainda querem matar o cara. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Aí, venha ficar com raiva comigo. Olha que equipe. Márcio Bittar, Isalci, Damares e Girão. Na tarde de hoje, realizamos uma visita técnica na Papuda, representando a Comissão de Direitos Humanos do Senado para verificar as instalações do complexo penitenciário para onde pretendem enviar o Bolsonaro. Aí Edson fala assim, rapaz, tu posta isso como se fosse um gesto nobre, né? Quase altruísta. Quando na verdade só assim, ó. Olha, Bolsonaro, chegamos ao limite. Não há mais o que possamos fazer. Queremos o seu bem, mas estamos, né, te deixando para trás. Não se preocupe. Ao menos tentaremos garantir que sua celinha seja bem confortável, para você poder morrer em paz. Vocês só sabem, né, se apoio, quando não custa nada, está tudo tranquilo. Esses são os senadores brasileiros. Esses são os senadores brasileiros. E é seu que reclame, viu? Ah, gente, não dá. Não dá. Não, vamos ver aqui se a cela tá confortável pro Jair. A Pamela vem falar assim, ó, senadores visitando a Papuda para saber se tem condições de receber o Bolsonaro é o cúmulo do absurdo. É endossar a decisão mais injusta e ilegal contra o presidente, né, contra o Jair. Vocês deveriam visitar os conselhos de classe, visitar os lobistas do agro, visitar Faria Lima, mostrar a carta do Trump, expor as condições que podem libertar o Brasil do tarifaço, Jair Bolsonaro e os presos doidos políticos das amarras da opressão judicial, né? Bater a sola do sapato para gastar, né, até não aguentarem mais andar. Mas vocês preferem andar até o caminho de validação do regime qual vivemos. Eu tô revoltada com isso, eu também. Ninguém quer se mover, ninguém quer cobrar ninguém, sabe? Ninguém quer usar o seu apoio. O que tem de gente aí que quer ver Bolsonaro é morto, não é preso não. Aí você vê o tratamento dado ao Eduardo. A mesma linha. Segundo a Luísa Martins, Supremo quer concluir a ação contra Eduardo antes da eleição. Aí Dudu diz, né? Quem poderia imaginar, né? Permita-me explicar. Democracias modernas, arrojadas e pujantes, têm seus tribunais alinhados com o timing político eleitoral. Isso não é perseguição política, é mutação constitucional para garantir a democracia, né? É o relatório, cumpra-se. Por unanimidade, Supremo torna Eduardo réu por atuação, né? Aí o Dudu também diz, ser chamado de réu num país onde esta mesma Suprema Corte que me processa solta bandidos é motivo de orgulho. E o que celebram essa notícia são pobres de espírito, frutos de sua própria ignorância. Que Deus tenha piedade, né? Aí vamos lá. Não só falar de más notícias, tem algumas notícias boas também. Renato compartilhou a ele mesmo a notícia do dia 27 de outubro, foi um tweet que ele falava ali pro alto, né? O resultado das eleições argentinas e o desempenho pífio do partido de Macri deveriam ser entendidos como um recado ao Centrão. Que o quê? Que o povo tá cansado do Centrão. O povo quer direita, não Centrão. Direita. Centrão não. Direita. Direita. Não é Ciro Nogueira e Tarcísio. É direita. Jair Eduardo. Nada de cadeirudo. Nada de CEO. Direita. Aí, temos agora mais uma eleição. Com o mesmo padrão. O Centrão sendo chutado e a direita indo para o segundo turno. Comunista Jara e ultraconservador Cast vão disputar o segundo turno da eleição no Chile. Isso deveria preocupar quem, no Brasil, tenta comandar a direita sem representá-la. O Centrão pode descobrir tarde demais que seu suposto capital político era apenas tempo de televisão e trânsito no Planalto.
Quando o eleitorado quer ruptura com o sistema, influência de bastidor não converte em voto. Aí o Estadão, hoje também, resolveu comentar sobre o Chile. É editorial bem ok. Passou aí pelos principais pontos. O julgamento dos chilenos. O Chile cravou, no primeiro turno das eleições, um recado inequívoco. A direita, não é a centro-direita, a direita avançou em todos os tabuleiros e a esquerda sofreu sua pior derrota em décadas. Não se trata necessariamente de uma guinada ideológica, mas certamente de um julgamento severo sobre 4 anos de insegurança crescente, estagnação econômica e expectativas frustradas após o estalido social de 2019. A eleição não enterra o progressismo, mas expõe o seu esgotamento momentâneo. Mais ou menos lá a questão dos Estados Unidos também, né? O Biden perdeu, Kamala, mas calma. Não é também essa certeza do fim dos wokes. Janete Jara chegou ao topo da esquerda, mas com um teto duplo, para crescer. O seu Partido Comunista, não é conspiração, ela é do Partido Comunista, e do governo do Boric, cuja desaprovação expressiva contaminou sua candidatura. A coalizão governista permaneceu unida, mas incapaz, né, de expandir a sua base. O eleitorado que em 2021 votou por mudança, agora vota para corrigir o que considera um desvio. A calibragem social-democrata veio tarde e incompleta. A economia segue anêmica, a segurança se deteriorou, a promessa de novo pacto social desmoronou após 2 processos constituintes fracassados. Quando você olha para isso, olha para o governo Lula, é o mesmo cenário, né? Economia anêmica, segurança ruim, né? Não tem pacto social, não teve união e pacificação. O desempenho de Jara é, sobretudo, um veredito sobre a gestão Boric. Do outro lado, o conservador Cast não só sobreviveu à multiplicação de candidaturas rivais, lá não quiseram, a união da direita não veio no primeiro turno, ele consolidou-se como líder de um campo direitista que, somado, supera metade dos votos. A centro-direita tradicional encolheu. De novo, a centro-direita tradicional, ou seja, a turma do Tarcísio e do Ciro Nogueira, encolheu. Mas aderiu de imediato à sua candidatura, garantindo-lhe unidade e um favoritismo pleno no segundo turno. A coalizão liderada pelo Partido Republicano de Cast avançou expressivamente nas 2 casas do Congresso. Mas, ainda assim, a governabilidade será difícil. O novo parlamento combina posições mais duras, com um grau elevado de fragmentação. O partido elegente, hoje numeroso, é também previsível. E a Câmara, historicamente avessa à disciplina, tende a produzir dissidências. Cast pode governar com maioria, mas não necessariamente com estabilidade. Mesmo que Cast consiga articular uma maioria, dificilmente vai ter estabilidade. Esse quadro se insere numa transformação mais ampla. A erosão do centro e a ascensão de forças anti-establishment. Esse é o quadro do planeta Terra. Olhe para o planeta Terra. Eleições pelo planeta Terra. O centro desmoronando. E na maior parte dos países que o centro ainda consegue respirar, ele faz o quê? Ele se alinha com a esquerda. Seja que o Macron se uniu com a esquerda, seja o Partido do Centro-Direita lá de Portugal, que se uniu com o Partido Socialista. É sempre assim. Tem que trazer alguém para perto para tentar se manter em cima, né, da carne seca. Na própria Alemanha também, né? O partido lá do Messi juntou ali com outros partidos da esquerda para garantir que a AfD não vai tomar o controle do país. O desempenho do outsider Franco Parisi, novamente acima das expectativas. Isso aqui também a gente nota em outros países, né? O outsider, aquele cara que chega reclamando, antissistema, batendo de frente, falando mil loucuras. Cara, ele tá crescendo, superando expectativas. Confirma a presença de um eleitor volátil, desconfiado e pouco ideológico. E aí eu não sei se é pouco ideológico, porque esse eleitor está se mostrando de direita. É que a diferença vai do nível de radicalização e raiva que o eleitorado está do sistema. Até onde o cara está disposto a estar o pau da barraca. A centro-esquerda, né, tradicional, por sua vez, encolhe a olhos vistos, incapaz de oferecer um relato convincente e recuperar sua tradicional centralidade. Ou seja, assim, não tem projeto de país, nada para ofertar. É igual o Lula. Gente, vamos, por um momento, vamos fingir que a gente não gosta do Lula. Vamos fingir que a gente gosta do Lula. Vamos fingir que a gente é petista por 10 segundos. O que
a gente que conhece o bolsonarismo, vamos pensar que a gente é petista, a gente tá jogando a favor do Lula. O que a gente poderia falar enquanto petista para tentar convencer uma pessoa a deixar o Lula ficar por mais 4 anos na presidência? E de coração, não é torcendo o bico, eu não consigo pensar. Eu não consigo pensar em nada que o Lula tem a oferecer por mais 4 anos. Eu falo, não, cara, deixa o Lula mais 4 anos. Simplesmente eu não consigo ver nada, não tem ideia, a mesma gritaria de sempre, as mesmas pessoas de sempre, o mesmo projeto que colocou o Brasil no buraco. Então, assim, por que a gente iria reeleger o Lula? O que o Lula tem para oferecer? Nada. Nada. É um padrão no mundo. Igual o centro. O centro oferece corte de gastos de pobre. Nada de super salário do judiciário. É a versão chilena de um fenômeno visto em outras democracias. Moderados, comprimidos, entre polos cada vez mais assertivos. No segundo turno, Cast e Jara disputarão o centro. A batalha será travada menos em torno de programas do que de percepções. Ordem versus continuidade. Mudança responsável versus risco de extremismo. Autoridade versus medo. Aquela babaquice de sempre. Ambos já ensaiam suavizar arestas. Ambos dependem de um eleitorado que quer segurança, mas desconfia de aventuras. Muito por conta da imprensa. Ambos sabem que não há vitórias perenes num país onde um pêndulo nunca para de oscilar. O Chile não fez uma escolha definitiva, mas pronunciou um veredito sobre o passado recente. O próximo mês dirá se esta guinada direita é um episódio de correção ou início de um novo ciclo político. A única certeza por hora é de que o país deixou de ser previsível. E aí, olha que interessante, né? Essa aqui não foi a foto que eu usei para estampar esse tema. Bolsonaro com quem? Com Cast. Em 2023, assim, você vê que Bolsonaro não colocou esse cara do dia pra noite, né? Aí você volta no tempo. 2022, um ano antes. Quem que tava lá com o Cast? O Dudu, rapaz. O Dudu, né? O Dudu tá demais, viu? Agora, no CIPEC, evento conservador, né? Mais importante do mundo. Com os futuros presidentes da Argentina e do Chile. Se fosse fazer uma legenda, né? Eu acho que é pra falar o seguinte, né? Os futuros presidentes da Argentina, Chile e do Brasil. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Não sei quanto tempo eu vou durar na profissão de jornalista. Talvez um dia o povo se canse de mim. E eu não vou ficar falando pras paredes, né? Mas se eu não precisar parar de trabalhar, se eu continuar trabalhando por mais 10, 20 anos, eu cobrirei a posse de Eduardo Bolsonaro como presidente. Ah, Supremo, inelegível. Beleza. Se tornar Eduardo Bolsonaro inelegível por 8 anos, por 10 anos, por 20 anos, não importa. Pode anotar isso. Eduardo Bolsonaro, gostem vocês ou não, este cara será presidente do Brasil um dia. Pode notar isso. E eu falo com isso na base de uma coisa muito simples. Você olha assim o passado, com todas as críticas que eu tenho para fazer, eu tenho certeza que se tem alguém que já fez críticas olho no olho, duras e muitas vezes nem eram construtivas, mas, enfim, né, direta no ponto, pro Eduardo fui eu, e ele sabe disso. Ele sabe muito bem, mas ao mesmo tempo você olha, bicho, Eduardo fez os movimentos certos ao longo do tempo. Ele conseguiu construir algo realmente sólido, orgânico, sendo quem ele é, sem precisar muito de algazarra, lacração. Eu nunca vi Eduardo contratando uma equipe de marketing para fazer vídeos muito elaborados, nem nada, sabe? O que Eduardo normalmente fala é o que ele tá ali, cara, não tem muita produção nem nada, e tá aí, cresceu, conquistou um passo importante. Muita gente já o vê como a liderança. E Eduardo só tem 41 anos. 41. Gente, em 10 anos, Eduardo ainda terá 51. Se Bolsonaro tem 70 hoje, em 2025, se você volta 6 anos no tempo, Bolsonaro está com 64 por quando assumiu. Com 10 anos no tempo, Eduardo ainda vai estar 13 anos mais jovem do que Bolsonaro quando se tornou presidente. E você vê esse período que está fora, todo o sofrimento que está passando. Sofrimento normalmente traz maturidade. Vocês conhecem 1000 pessoas, talvez seja o caso de vocês.
Às vezes quem tem uma infância muito sofrida, a família lá pobre, perdeu um pai, perdeu a mãe. Cara, você é forçado a amadurecer. Esse cara vai ser presidente do Brasil. Pode caçá-lo agora. Pode caçar quando for. Esse cara vai ser presidente do Brasil. E o Dudu tá ali, ó. Não é furo de São Paulo, mas vai tomando a América Latina. Aí em 2022, com a Argentina, né? Com o deputado argentino Milei e, como a imprensa noticiou, o 4º colocado nas eleições chilenas, né? Antes de virar modinha. 2019. Olha onde é que tava o Dudu. 2019. E postagem no perfil oficial do próprio Castro, né? Conversando com o grande Eduardo Bolsonaro em La Fuente Alemana, a mostra do Chile Real. Aí o Jordan comenta, né? É impressionante. Quem já estava com o Cast 2019? O Dudu. Eduardo deve ser o político mais bem articulado da direita popular internacional. E aqui no Brasil, muitos da direita não dão valor a isso por pura picuinha ou porque alguns querem, né, o voto do Bozo sem o Bozo. E para aí, não. A foto que eu usei de 2018. Tá ali, ó. Com o Jair, rapaz. Maior Jair, uma cópia, né? Tudo mais. O Castro deve ser presidente agora. 2025. E ele tá na pista tem tempo. São mais de 7 anos de trabalho. Trabalho, organização. E tá ali, ó. Uma cópia aqui do Ladrilho, a revista, né, implementar em seu futuro governo, tudo mais. Só trabalhando, né? Pensando. Ideias. Projetos. E trabalhando em torno de ideias, projetos. Tem um partido. Tem uma base de aliados. O cara tá para se eleger presidente da República. Fez o dever de casa. Para por aí? Não. Cúpula pró-Bolsonaro terá príncipe a 4º lugar em eleição chilena. O cara só foi em 4º lugar, mas estava ali trabalhando de forma séria. E estava ali, ó. A lista de participantes convidados para discutir cultura, segurança, economia e política em 4 de mesas redondas reúne desde o príncipe brasileiro Luiz Felipe de Holanda de Bragança, um candidato derrotado nas eleições presidenciais do Chile no ano passado, José Antônio Cast, entusiasta da ditadura do Pinochet, né? Como a imprensa noticia. E aqui tem uma coisa curiosa. Eu acho que vocês já devem ter escutado o Eduardo falar que por várias e várias vezes as pessoas olham com desdém para alguns políticos quando não estão na alta. E nesse período que o Trump ficou fora do governo, muita gente se afastou dele. E foi nesse período que mesmo o Trump fora, o Eduardo estava lá. Teve a ver viagem, aí você via... encontrar com a família do Trump, foi lá visitar o Trump Tower, tem uma vez que ele foi até com a família dele, com a mulher, acho que só tinha a filhinha na época, não tinha filho ainda, e tava lá, na baixa, junto, pra você ver, pô, esse cara tava comigo na baixa, né? Aí agora quando o Trump volta na alta, tome Magnitsky. Aprenda, jovem. Toda caminhada de sucesso passa pelo desdém, humilhação, pessoas fracassadas atirando pedras para defender os seus interesses mesquinhos. A política é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Por isso eu aposto nas bases, nos princípios, não nas circunstâncias do momento. E depois ele gravou um vídeo também. Quem estuda história antevê o futuro e aprende com as experiências alheias. Cast é vitorioso, mostrou a importância de um partido alinhado. Gostei muito de ouvir isso, Eduardo. E comprovou que a política é uma maratona, não 100 metros rasos. Tô gostando dessa versão do Eduardo Bolsonaro centrado e paciente. Aqui para El Salvador, mas queria falar de um assunto importante com vocês. Se você olhar para a história, todos os países das Américas, mais ou menos, no mesmo período, tendem a tomar os mesmos destinos políticos, seja com relação à independência, então, a referência a períodos de regime militar também. E se nós olharmos esse momento atual, a América Latina está dando uma guinada à direita. Se você olhar o Equador com Noboa, está à direita, né? O Peña no Paraguai, direita. Javier Milei na Argentina, direita. E agora, mais recentemente, ontem com a eleição do Chile, José Antônio Cast desponta como favoritíssimo a derrotar a candidata Jara, que é do Partido Comunista Chileno, que faz parte, inclusive, do Foro de São Paulo. O importante destacar aqui é o seguinte: José Antônio Cast, além de ser mais um possível presidente que participou do CPEC Brasil anteriormente, quando ninguém conhecia, vale a pena falar do seu histórico. Ele foi senador e começou um partido político que antes era um movimento, o Ação Republicana. Depois virou o Partido Republicano. As suas bases
colocaram frutos adiante quando do plebiscito para a nova Constituição chilena. Tiveram 2. O último, recentemente, o seu partido fez a maior bancada. Então, José Antônio Kerff conseguiu, com um movimento popular unido a um partido sólido, com bandeiras bem identificadas, dar uma guinada à direita e hoje desponta como favorito à presidência do Chile. Que Deus abençoe o José Antônio Kerff e que nós consigamos aprender com os nossos vizinhos as lições para fazer o dever de casa da maneira mais rápida e eficiente possível. Amiguinhos, tirei aqui Eduardo da tela. Notícia aqui de Breaking News de última hora, que isso aqui é curiosíssimo. Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Master. Enfim, decretou amanhã de hoje, liquidação, né? E aqui nossa já tá aqui, ó. Daniel Vorcaro, preso hoje, está com seus bens indisponíveis. Você pega aqui no lado do Jardim a quantidade de notícia, ó. Master. O Banco Master ontem anunciou que ia ser vendido para Fictor. Ontem. Hoje o Daniel Vorcaro está sendo preso. Rapaz, o sistema é bruto, viu? O sistema é bruto. O Fictor anunciou a compra do Banco Master. Rapaz. É visto com reservas praticamente todo o mercado financeiro. Segundo ambas as instituições, tem praticamente as mesmas relações políticas em Brasília, incluindo o Gumota. E o Daniel Vorcaro foi preso, rapaz. Tá doido, viu? Cadê? Peraí. Deixa eu ver aqui se na coluna de política se ganhou destaque pra prisão do Vorcaro. Não. Deixa eu ver aqui só um negócio então. Vou botar aqui, ó. A notícia da prisão. O cara foi preso, bicho. Que viagem, não tenho pena nenhuma, mas só acho tudo muito curioso. O timing das coisas no Brasil. A PF prendeu agora há pouco Daniel Vorcaro. Sua prisão foi determinada pela Justiça Federal de Brasília, na ação que outros mandados de prisão sendo executados pela PF. A prisão ocorre menos de 24 horas depois de uma confusa e surpreendente operação de venda do Master ao desconhecido grupo Fictor. Foi unânime o descrédito que a Faria Lima olhou o negócio, inclusive pelos traços em comum que unem ambos. Uma das possibilidades em jogo mais repetidas ontem, depois que o negócio foi anunciado, era a de que Vorcaro queria ganhar tempo. Como assim? Vorcaro teria entregue nas mãos do BC a avaliação de venda de um banco cheio de problemas, ou seja, algo que demandaria tempo. Enquanto isso, o tempo passaria. Vorcaro já repetiu a mais interlocutor que a situação do Banco Master no BC melhoraria muito a partir de 30 de dezembro, porque acabaria o mandato do Renato Gomes. Ele considera a voz mais inflamada contra o seu banco da instituição. Só que não deu tempo. A PF chegou antes. Matéria em atualização. O sistema é bruto. É cobra comendo cobra. E eu quero ver pra onde vai aí, a tropa do Centrão. Eita! Quero ver se também o Vorcaro vai ficar preso muito tempo, viu? Vocês lembram quem é que trabalha pro Daniel Vorcaro, né? Você lembra quais bancas do judiciário brasileiro já contratou? Essa movimentação aí, na minha rápida percepção, eu só vi isso aqui porque o amigo me mandou um negócio aqui. Na minha rápida análise, o que eu vejo é que, com medo de algum tipo de risco, talvez até endêmico, pela essa compra e venda, o Master não tá tão bem assim. Você inclusive declarou a liquidação extrajudicial. Eu acho que a Faria Lima apertou os botões que comandam o Brasil, né? Os homens que comandam o Brasil, os homens do dinheiro apertaram os botõezinhos. Resolve aí que o negócio tá pegando. Ai, tá entendendo? Cara, eu preciso de um candidato. Para eu fazer campanha confortável, eu preciso de um candidato realmente antissistema que esteja disposto a bater de frente com a Faria Lima. Mas vamos lá. Tinha mais coisa pra falar no vídeo de hoje, mas a gente vai terminar aqui. O flautista de Genebra, que está em Genebra por hora, fez uma matéria muito bacana, falando assim, né? Ultradireita avança por controle de órgão de direitos humanos nas Américas. Na vida, vamos pensar em temperatura. Temperatura. Porque todo mundo conhece temperatura, né? Como é que funciona a água? Até a água só borbulha quando ela chega em 100 graus. 99 ela não borbulha. Tá ali, tá quente. Borbulhar só a partir de 100. Por quê? Porque é assim, velho. Ainda é isso. E ela fica lá, você aumenta tudo mais, né? A água tudo mais.
botando aqui o basicão, no basicão, no basicão. Não me vem com mudança de cenário, de temperatura, pressão e volume, que não é isso daqui que se trata. Na política, gente, se a gente tá na esquerda, pra gente chegar na direita, tem todo um processo de gradação. E o que a gente vem observando, pega, inclusive a questão anterior, né? A gente falando aqui como a direita antissistema vem crescendo no mundo, com amplo apoio popular, e o centro, para tentar permanecer no poder, vem se agarrando à esquerda, mas isso não está sendo suficiente. O Jamil traz mais um desses claros exemplos de mudança de era. Uma manobra política e diplomática ameaça deixar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos sob controle de movimentos ultraconservadores. Pela primeira vez em décadas. Pela primeira vez em décadas. Nunca antes na história do mundo vimos um cenário como esse. A esquerda sempre dominou. Aquela comissão lá da turma do Vaca Vila Real, do OEA e tudo mais. Enfim, formada por 7 comissários, a entidade ligada ao OEA pode ter uma composição inédita, com a maioria de seus membros vindo de movimentos ligados à extrema-direita ou grupos mais conservadores. A renúncia de um de seus especialistas nesta semana abre a possibilidade para que a ala progressista fique com apenas 3 vagas contra 4 para aliados de governos da ultradireita. Ultradireita, extrema-direita, ultraconservador, meu Deus. Nos últimos 2 anos, o movimento conservador pela região passou a considerar uma infiltração na entidade como um ato estratégico. O governo de direita falou, cara, a gente tem que ocupar espaço até no OEA, tem que ocupar tudo. Aos poucos, portanto, países liderados por grupos de direita passaram a apresentar como candidatos, né, para a comissão nomes que poderiam servir a esse propósito. Um momento decisivo foi a eleição, ainda no primeiro semestre, de Rosa Maria Payá, filha de um dissidente cubano, para uma das 3 vagas na comissão. Ela foi apresentada ao cargo pelo governo do Trump, que fez intensa pressão sobre os governos da região. Entre os brasileiros, a visão de que Payá seria uma potencial articuladora da extrema-direita e representará o governo Trump dentro da CID. O governo americano, portanto, ampliará sua capacidade de influência dentro do órgão regional, que também depende financeiramente dos Estados Unidos para algumas de suas missões. O apurou que as gestões dos Estados Unidos por Payá envolveram articulações com países, principalmente os mais vulneráveis, e ameaças de cortes de recursos para programas, caso o governo optasse por evitar a candidata do Trump. Um experiente observador em Washington admitiu que a vitória de Payá é uma péssima notícia para a região. Ela será representante do maior doador e pode acabar tendo uma voz desproporcional na entidade. A comissão corre o risco de se tornar antessala de Marco Rubio. É mesmo, é? Rubio, de fato, foi um dos primeiros a comemorar, né, a eleição dela. A voz e o incansável trabalho de Payá em defesa da liberdade, da democracia e dos direitos humanos da nossa região são necessários agora mais do que nunca. Nova reviravolta conservadora. O que parecia ser um alívio que estava aí, porque o México colocou, manteve lá o 4-3 para os movimentos progressistas, durou pouco. Neste sábado, o órgão anunciou oficialmente a saída de um de seus membros, Arif Bucan, que foi acolhido para ser um dos juízes da Corte de Justiça do Caribe. Entre diplomatas, houve uma movimentação inicial de que isso poderia significar que o Brasil teria a oportunidade de apresentar uma nova candidatura. Uma consulta chegou a ser realizada com o governo da Guiana, país de Arif, né, neste sentido. Mas nesta semana, a Guiana decidiu lançar sua própria candidata, Trichala Persaud. Ela é irmã de Vindia Persaud, atual ministra de Temas Sociais da Guiana, e conhecida por suas posições conservadoras em defesa da família, tradição e cultura no âmbito comunitário hindu em Guiana, né? Como parte da tradição diplomática do órgão, o país que perde o seu indicado ao posto tem prioridade na escolha do novo nome. A chegada de alguém com esse perfil poderia levar a uma mudança de orientação da comissão, sintonizando-a mais com as demandas e valores do movimento conservador latino-americano. A aliada americana abandona a imparcialidade e aplaude a direita latina, né? Tudo que a CID fez, toda essa turma fez todos esses anos, o Vaca Vila Real estava lá nos eventos, né, do diálogo interamericano, com a turma do Soros. Aqui o Jamil Chad não reclama. Aí agora a Payá tá ali, ó. A foto de dependência dela ficou nítida. Semana passada, a Payá rompeu qualquer protocolo de imparcialidade como comissária e foi uma das convidadas para a posse do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, que é de direita. Ela também esteve com Janine Áñez,
presidente destituída e acusada de crimes. Sua história ilustra que essa luta é continental contra a ingerência do regime cubano, as ditaduras e suas injustiças. A presidente Agnes personificou a integridade daqueles que não se curvaram diante da vingança política dos castristas e de seus cúmplices. Noutra postagem nas redes sociais, ela ainda marcou o dia contra o comunismo. Essa é boa, viu? O mundo deve registrar que o comunismo é incompatível com a dignidade humana, a liberdade e a prosperidade. Assina embaixo. Paiá ainda comemorou a escolha da venezuelana Maria Corina Machado como vencedora do Nobel. Obrigada por registrar ao mundo que a liberdade é essencial para proteger a paz, escreveu a comissionária. Tinha mais coisa pra gente comentar, mas tem que comentar com calma. Ia levar muito mais tempo. Envolve 26, vale a pena comentar tudo de vez. E até para terminar o vídeo em um astral melhor, a gente termina dessa forma. O mundo está mudando. De forma inquestionável, o mundo está mudando. Quando Trump perdeu em 2020, parecia que era o fim do mundo. Quando Bolsonaro perdeu em 2022, parecia o fim do mundo. Às vezes ainda parece o fim do mundo, né? Por conta de tudo que está acontecendo. Mas nesse momento de tristeza, né? Você vê quem é quem no jogo. Você vê pessoas aparecendo. Você vê a força da população. A força do bolsonarismo, né? Que se rejeita a abandonar o Jair. A despeito aí, tristeza da turma do Centrão. O Jair não vai ficar para trás de jeito nenhum. E as coisas estão aí, estão avançando. Gente, a administração Trump começou no final de janeiro. Ou seja, a gente está em novembro. Nem terminou novembro. A gente tem 9 meses e meio. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 9 meses e meio. Dá pra botar 10 meses, porque começaram aqueles 21, acho que de janeiro, tá dia 18 agora. Cara, 10 meses. Olha a virada de mesa. Nesses países europeus, estão tão empolgados em avançar com a questão da agenda verde. A agenda woke cada vez mais em descrédito. Como o Eduardo até disse outro dia, né? Depois da Magnitsky, até algumas contas e canais pararam de ser derrubados. O Alan dos Santos tá com conta na rede social. Até o Alan. A vitória vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Possivelmente muito antes do que a gente espera, viu? Eu sigo esperançoso para 2026. Talvez eu seja um eterno otimista, mas sigo esperançoso. Vejo assim muita coisa acontecendo. Esse final de semana aí, a possibilidade do Flávio ser o plano C, se o Jair não puder, nem o Eduardo. Me agrada também esse caminho. Ai, e é isso, né? Vamos ver o desenrolar de tudo que está acontecendo. Os países ao nosso redor são a prova cabal de que esse papo de centrão, do eleitor de centro, ninguém aguenta mais isso, sabe? Papo chato, papo furado. Eles só estão onde estão porque tem amplo apoio da imprensa também, que joga contra o tempo inteiro. E esse país há de sair do buraco, viu? Não há mal que dure para sempre. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser no meio do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. A versão final, né, bonita assim, revista do Atrás de Setembro, já está disponível lá no site também. E fiquem com aquele grande beijo, um abraço, vejo vocês amanhã, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!